final de semana é o pior final de semana. Hoje vai ser um deles. Não sei se é melhor você se inscrever pro Iron ou treinar com quem se inscreveu. Tá feito então. Encerramos o ciclo. Encerramos o ciclo. Agora é quase férias. Bom dia. Sabadão. E a gente tá indo sentido Romeiros. Meu treino de hoje ainda continua longo. A gente vai... Eu acho que esse vai ser o pior final de semana. Todo final de semana é o pior final de semana. Hoje vai ser um deles. Tenho 5 horas e meia de bike. A gente vai fazer lá em Romeiros. E dentro dessas 5 horas e meia tem 12 tira-saias. Então vou fazer um trecho de Romeiros. Depois eu fico 12 vezes ali subindo e descendo tira-saia. Depois termino até voltar pro bike ok. E termino com uma corridinha de 5 km. Amanhã tem a meia maratona da ASICS aqui. Então o meu longo de corrida vai ser amanhã. Vou correr 28 km dentro desses percursos do 21. Então vou chegar um pouquinho antes, aquecer 3K. Correr os 21 e desaquecer 4 km. Vai ser isso. Nossa, eu tenho semana que vem já. Apareceu aqui. Olha, vamos ver como tá. Nem tinha visto. Sábado que vem. Como tá o sábado que vem? Vai ser de boa. Sábado que vem é 90 km, mas tem os blocos de race pace, mas já é mais de boa. E 10K de corrida. Caraca, nossa, é o último glória. mesmo, então. É o último mesmo esse. Nossa, gatinha, então. Olha que lindo dia nascendo. Eu ainda tenho pista semana que vem. Cara, ontem, falei no Instagram, mas não falei aqui. Ontem bateu, assim, mesmo. Ontem bateu um cansaço meio fora do normal. Ontem foi o dia que eu senti de verdade que eu tô cansadíssima. A gente tá chegando ao fim do ciclo, concluindo. No geral, conversei com algumas pessoas também na pista, tal, que estão fazendo o ciclo para esse Ironman. Até um cara que tá fazendo a primeira vez também o ciclo. Eu não estou... eu achei que eu fosse sofrer muito mais do que eu tô sofrendo, assim. Eu acho que eu passei bem pelo ciclo. Se eu tivesse que fazer um resumo agora, assim, antes do último pior treino, fazer um resumo é bom, porque daí eu faço resumo pós os 28 km de amanhã, mas eu me senti menos destruída. Eu achei que eu ia querer jogar toalha em algum momento, assim. Isso não aconteceu nenhuma vez. Acho que foi tudo muito bem programado, muito bem estruturado pra realidade, assim. O Braz até chegou a comentar aqui que para algumas pessoas que ele entende que tem um pouco mais de flexibilidade, ele faz uma estrutura diferente, não coloca todo o acúmulo de volume no final de semana. Acho que isso é uma coisa muito boa. Eu senti isso como uma coisa muito boa. Tipo, eu não preciso fazer o longo de corrida no domingo sempre e o longo de bike ou a transição no sábado, mas para quem tem uma realidade de trabalho muito, sei lá, muito forte, assim, tipo, muito, com horário muito certinho, precisa fazer dessa forma, acaba, acho, talvez ficando um pouco mais complicado, sobrecarregando um pouco mais. Mas é isso. Estamos sobrevivendo. Não, e aí tem uma outra coisa. Ontem, além de bater o cansaço, eu tava muito irritada, assim. É um cansaço que te deixa arisca mesmo, assim. Então eu tava... tipo, parecia que eu tava numa faísca. E aí qualquer coisa era passível de explosão. O que você achou que tava? Tá muito difícil? Passou super bem pelo ciclo, eu acho. Você descobriu na distância mais longa, ela tem uma facilidade com volume.
A Fê tem um endurance muito bom, o corpo dela é super econômico nessa zona de Ironman. E, cara, primeiro ciclo de Ironman eu acho que temos um saldo positivo, né? Agora é pincelar esse finalzinho. Hoje vai ser um dia importante, um grande dia, 6 horas e alguma coisinha de treino aí. E com bastante subida no ciclismo, então vai ser um ciclismo que vai dar aquele up final para ela. Também acho necessário ali, uma modalidade que tá faltando um golinho, mas que ela evoluiu muito também nessa periodização. E é isso, agora temos sentido Romeiros, dia longo pela frente. Nossa, faz tempo que a gente não vem para Romeiros, né? Hoje eu vou fazer um teste também com esse Maurten Bicarb. Bom, bicarbonato é um suplemento. Eu acho um pouco difícil falar essa palavra. É um suplemento feito para atleta de endurance. Então, basicamente, o bicarbonato de sódio ele atua como um tampão para os receptores de ácido lático, é isso? Mas é receptor, será? Bom, ele retarda a fadiga. É para isso que ele serve. Então a Maurten fez esse suplemento que é tipo uma poçãozinha, vem um potinho, então você tem um horário certo. O site dos caras é uma aula, assim, dá até dó pro resto. Olha, vou te falar. E aí no site você coloca qual horário que você deve começar a treinar, que horas você vai fazer a sua refeição. E aí ele já faz toda a previsão de que horas você vai começar a tomar o suplemento. E aí ele demanda um certo preparo, que eu vou fazer aqui no carro, porque o horário ia dar bem aqui. Bom, basicamente o bicarbonato ele ajuda a neutralizar o ácido lático que você vai acumulando. Produzindo E nos seus músculos. ele tem um tempo, né, de atuação também, por isso que você toma às 7 da manhã. Porque tem até escrito, sim, né? Sim. Então assim, ele deve atuar, sei lá, até 1, 2 da tarde. Não sei ao certo, mas é por aí. Acho que eu fiz um print disso. Ah, mas eu fiz um print no horário errado. Mas é isso, ó. Tipo, ontem que eu tava prevendo que eu ia comer às 5, então entre as 5 e as 6. Aí depois ele dá aqui que horas eu tenho que consumir e qual é o tempo de efeito dele. É um belíssimo insight. Bom, você deixa aqui os 200 ml de água. E aí você coloca a porçãozinha mágica. O B. Vem um tampão. Nossa, vou ter que chacoalhar isso no carro, que medo. Aí você bota aqui no site, eles fazem o passo a passo, é lindo demais. Tampou. Dá pra ver? Tipo, tava líquido, agora ele já virou meio que uma gelatina e ele tá pesando bem mais. Aí aqui eu vou deixar 5 minutos descansando, aí depois eu coloco a outra parte. Agora ele ficou descansando, já mudou super a textura. Dá pra ver? Será? Aí você abre a poçãozinha mágica. Com um gel de passar no cabelo. Cheira bem, meninas. Cheira bem? Aham. E aí você coloca. Puxa, horror, uma bolinha. Deixa ver. Mistura no amor. E é isso. E come agora. Tem gosto de tudo junto. Rapaz, ele começa doce, fica neutro. Termina extremamente salgado. Extremamente, não é médio salgado, tipo muito. É isso, vou comer minha misturinha. Último final de semana longo, né?
Onde chegamos? Qual é a fase? Estamos. A fase final. Tá na Búzios já. Falta 2 quilômetros ali. Cara, hoje é o último treino mais longo de ciclismo, com uma corridinha logo após. A gente veio para Romeiros ainda ganhar um pouquinho de altimetria. E amanhã a gente faz uma corrida longa. Esse vai ser o combo final de treinos longos, né? E aí a gente já entra numa grande queda de carga na semana que vem. Ainda com alguns estímulos em ritmo de prova para manter a qualidade. Mas com certeza a partir dessa semana que entra as sensações já começam a ser melhores. É o famoso polimento, semana que vem? O polimento, a gente chama de polimento, um período competitivo, mas o importante é saber que essa semana que entra a gente não constrói muita coisa, mas a gente pode destruir bastante coisa. Então, desde que não treine, a pessoa entra em destreinamento, ou se der muito estímulo ou fazer muito volume, vai chegar mais fadigado. Então é a hora que tem que ter aquele ajuste fino de carga, individualizado, entender o atleta, entender como foi o ciclo do atleta, para poder prescrever da melhor maneira. Eu me sinto pior, tipo, perdendo muita carga, eu fico muito cansado, fico preguiçosa, o Lucas gosta mais. A gente tem uma... É importante ter auxiliar individualizado nesse finalzinho. Com certeza. Isso também é um pouco de característica de atleta, né? Então, normalmente, atletas que têm um toque maior, assim, um punch maior, precisam limpar mais, né? E atletas mais resistência mesmo, dá pra segurar um volume mais alto até o final. Mas o importante é entender isso de cada um e ter aquela análise mais individualizada mesmo, né? E o atleta também se conhecer, né? Como você falou, você já tá me dando uma percepção, além da gente ver todo o ciclo como foi, como você responde. Eu me sinto melhor nas provas quando eu chego com um pouco mais de carga, não deixo tanto descansando. Tacone, por exemplo, a gente já feriu que, cara, tem que tirar bem o pé para ele chegar legal. Mas eu acho que, assim, só complementando, normalmente os homens me parecem que tem que tirar um pouquinho o pé mais do que as mulheres. Que doido isso. Acho que tem a ver um pouquinho com questão hormonal, testosterona. Essa semana, eu tava falando no começo do vídeo, que essa semana parece que ontem foi assim, bateu. Eu tava muito cansada, né, hoje pra caralho ainda, mas ontem eu tava muito cansada assim, que eu tava, tipo, faiscada, sabe? Tô irritada, tô querendo arrumar briga, tipo, qualquer coisa que chegar perto de mim tá me deixando, tipo, no limite do limite. Ontem eu tava assim, mas no geral eu acho que foi um ciclo. Eu vou mandar entregar um chocolatinho na tua casa e dar uma amenizada nesse sentimento. Foi um ciclo bom, até que eu acho que eu precisava de mais tempo. Existe a sensação, tipo, acho que precisava de mais um chãozinho. Eu acho que essa sensação, até por ser o seu primeiro full, é muito natural. É muito natural. Você terminar o treino assim, sei lá, amanhã. Caraca, corri 28, 30. Como que eu corro até a 42? A sensação é muito natural. Mas entender, né, que a gente pode trabalhar com uma certa porcentagem do volume total e ainda assim desenvolver para essa prova sem gerar tanto desgaste. É meio que isso que a metodologia tenta proporcionar. E pensando assim em como executar essa parcela que falta, essa porcentagem que falta do volume total, é muito em cima da estratégia, alimentação. É difícil desbravar uma coisa que você nunca fez, né? Então, como assim? O meu treino maior foi 160 mais 20 ou 140 mais 10 e eu vou fazer 180 e 42. Não, calma que dá. Vai na estratégia que é possível. É isso. Então vamos pro último do ciclo longo, né? Esse vai ser o último longo mesmo. Amanhã é só corridinha você passa bem. 2 semanas antes do Iron, um treino em Romeiros, né? Que você vai ter um desgaste, uma subida e tudo mais. Então, assim, acho que vai ser uma dúvida de muita gente, né? Por que... A minha, inclusive. Por que tira a saia? Por que Romeiros pouco antes da prova, né?
Na verdade, assim, acho que tudo depende de como a gente analisa o ciclo, né? Então, hoje entra na semana número 3 do último bloquinho de desenvolvimento específico. Para quem já fez tantas vezes aqui Romero, a gente já trabalhou bastante as repetições de tira-saia. Se você mantiver a intensidade, não for uma pessoa emocionada e tá se sentindo bem e acabar apertando muito, nada mais é do que mais um treino de altimetria. Então, não vejo problema disso. E a gente ainda tem 15 dias, né? O problema é se a gente fizer... quando a gente analisa a sessão por ela só, a gente acaba se perdendo, porque a gente tem que ver o empilhamento de fadiga que veio sendo proposto ao longo desse último bloco, e aí entender se é um treino um pouquinho mais duro ou não. Eu entendo que é um treino que vai estimular ainda bastante, mas acaba sendo o último que vai ter essa carga e a gente tem tempo para recuperar. É isso. Quais são as suas expectativas para Floripa? Chuva. Não? Falei já que eu vou vir para trazer sorte. Não vai chover, vai dar tempo bom. A gente vai fazer uma estátua do Julião. Se não chover... Não vai chover, já falei. O Bryce comprou até bota impermeável. Eu vou com uma bota impermeável, que eu sou um cara precavido. Exato, capa de chuva. Não vai precisar. Estamos chegando no tira-saia. 1h40 de pedal já. E agora a gatinha vai fazer 12 tira-saias. E eu vou até o posto e volto para encontrar ela. Ver como ela tá. Cara, o tira-saia é uma subida de mais ou menos 2 km, com uma média de 6 e pouco. 6%, 6 a 7 de inclinação média. É a subida mais longa e íngreme relativamente que temos aqui na estrada. Ó, batedouro do coaching. Primeira pausinha, 3h30 de rolê. Vamos reabastecer aqui. Água, eletrólito, carboidrato. Talvez comer um pãozinho de queijo, uma aguinha de coco. Dá água sem gás, por favor. Bom dia. Cedo. E aí? Ontem a gente não fez o encerramento do dia. A gente faz hoje 5h20. A gente tá indo pra ASICS Golden Run. ASICS Golden Run 21K. Eu tenho Qual que é o 28 pedal? quilômetros pra fazer, então a gente vai aquecer 3, se der tempo. E aí a gente corre a prova 21 e desaquece 4. Esse é o plano. A gente optou por roupas com bastante bolso. Gatinho, mostra aí. Esse shortinho da Live tem um bolsinho, tipo uma faixa de tela aqui com um bolsinho. Que mais? E aí dentro também tem 2 bolsos dentro do shorts, que é mais larguinho em cima e 5 polegadas, esse? É, né? 5. Tem um de 7 também, que é bem lindo. Eu tô indo com essa bermudinha, que também tem 2 bolsos do lado. Eu coloquei celular aqui desse lado, né? Aqui gel, sal e tudo mais. E é isso. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just Ó, a galera na ponte ali, chegando pros 10K. E a gente já batendo quase 5 aqui na prova. you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it.
WMC, you got the remix. Quilômetro 14, 14,5, 1h08. Tava pensando aqui, não sei se é melhor você se inscrever pro Iron ou treinar com quem se inscreveu. Just the way you like it. Quilômetro 20. Tá acabando. Quer dizer, tá acabando. A Raquel tá acabando porque ela começou mais antes. Fez quanto? Era 26,5. Já. Rumo à maratona de Porto Alegre. Vai ser uma semana depois do Iron. Tá acabando. Eu ainda tenho mais 4 soltinhas depois. Cheia pra caralho. Show me you got soul. Just the way you like it. So good, so fresh. Just the way you like it. Acabou a prova e a gente segue correndo. Que é pior do que a corrida da prova. A gente tá 5h45, tá doendo tanto. Vai, vou parar e voltar. Deu uma esfriada no corpo agora até aquecer de novo. Vai 1 quilômetro. Bom é que depois só falta 3. 2 anos treinando, né? Primeira prova que eu faço quando é. Oi, pessoal. Quantos carismas? Nunca saiu de casa de final de semana. Final de semana ele fica entregue a cachaça e aos vícios noturnos. A Letícia vai ver esse vídeo. Aí, Xande, qual que é a sensação de alegria do último final de semana ao longo do ciclo? Muito feliz. Você já viu semana que vem? Não, nem quero ver. Não, é ótimo, é animadora. Uhum. Já apareceu semana que vem de treino, tá tão mais curto, tá tão melhor. Fim da corrida, 28, aí acabou longo assim, né? Acabou os mais longos. Fim do ciclo. Fim do ciclo não, né? Ainda tem uma semana. Ah, mas assim, de parte de desenvolvimento é o fim, né? Acaba hoje. Então tá, fizemos os 28 aqui na Golden Run. O que foi o final de semana? Ontem eu terminei o treino chorando muito. É sério, você ri de soluçar, eu odiei. Eu percebi que eu transformei um pequeno problema hoje, né? Ontem não, ontem tava na merda, mas eu transformei um pequeno problema ontem numa coisa gigante, porque faltou meia hora do ciclismo. Aí ontem, como tava muito frio, eu acho que eu demorei pra começar a me hidratar. Quando a gente parou, tipo, é isso, você começa a negligenciar um pouco o tempo, o volume, não sei o quê. Você tá tão treinada que ela foi perceber o treino com 3h30. Com 3h30 eu percebi que eu não tinha me hidratado com carbo suficiente. Eu fiquei focada no gel, mas eu tinha 3 garrafas de carbo. Eu não tinha terminado nem a primeira. Então eu não bebi água, nem tomei meus carbos líquidos e também eu não tomei sal e já tava nessas 3h30 e subindo, tirar a saia. E eu acho que eu tô tocada no automático mesmo, eu tava de manga comprida, colete, naquele tirar saia quente. Eu nem me liguei de calor, sabe? Bom, resumo, teve uma hora que eu comecei a... Parecia que eu tava bêbada mesmo, fui perdendo a noção, assim, Sentiu baixar o disjuntor mesmo. Não, e aí eu apaguei muito, e aí nesse apagão, minha cabeça foi pro espaço, e assim, eu fiz os tira-saia de fazer, voltei antes, mas eu também bati na escolinha, porque fui abastecer de água, então meio que compensou os tira-saia em altimetria. Tinha 5 horas de treino com uma grande altimetria. 5 horas de treino e eu não pensei, e a hora que como eu não consegui concluir o que estava prescrito, você foi muito negativo. Ainda
parou de funcionar. Aí eu fiquei negativaça, eu acabei, tipo, que merda do caralho, não fiz nenhum final de semana importante direito. Eu fiquei muito triste, eu tava muito triste. Eu acabei, tipo, sentada na sarjeta lá chorando. O que ela disse foi, o final de semana passado e esse, que talvez eram os dois mais importantes, ela não fez como estava prescrito. Mas o que eu acho é que isso não, né, Braz? Eu acho que assim, nunca uma sessão vai fazer tanto benefício ou ou perdê-la vai estragar todo o ciclo. Então acho que o importante é olhar o mês e o macro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, importantíssimo ter erro e chorar para na prova corrigir e dar risada. Basicamente é isso, né? Então, assim, pô, você já tá chegando, a gente tá conversando depois do treino de ontem e hoje. Você já tá chegando com as informações e já as hipóteses levantadas. Ótimo. Ressignifica isso. Puta, eu ter ido 5 horas diante dessas dificuldades e tudo mais. Cara, eu fui valente, fui ali no meu limite. Eu realmente levei o corpo no limite. Então, pô, do ponto de vista mental, não encarar como uma perda, e sim, putz, cara, eu me desafiei, enfrentei meus bichos, minha cabeça que foi me sabotando, teve um momento que eu fraquejei, mas, cara, fui lá e entregou o que pôde. E hoje, só de ter acordado hoje, 4 horas da manhã, vindo, entregue 28K, corrido bem, como a gente tava falando, putz, um pace super bom, para a proposta que não era correr para tempo, era correr para realmente fazer mais 28. O ciclo está entregue, está muito bem feito. Entender, ter a confiança que não é uma sessão, não é ter pedalado uns 180, mas sim todos os meses. Chegamos no ponto. As 20 semanas, 24 semanas de treino, putz, que você foi entregando, e realmente foi uma entrega muito boa. Se a gente olhar teu Training Peaks, isso tá pronto. Você acha que não vale a pena a gente usar esse comecinho dessa semana e tentar encaixar um treino pedal longo de confiança, assim? Você tem que entender que 5 horas, 5 horas e meia é o tempo de prova, já. Sim. Se eu, por exemplo, tiver 180 em Romeiros ontem, ia dar 6 horas e meia, 7 horas. Putz, a gente tá elevando a carga a um nível muito alto. Sim. Eu não sou daquele... Mas ao mesmo tempo, se der 180 na ciclo, ia dar 5 horas. 5 horas. E com treino, pô, 5 horas e meia. Você fez ali 5 horas com 2.400 de ganho. Cara, é mais difícil. Muito melhor do que você rodar 180 a 35 de média no vácuo dos outros na ciclovia. O pedal em Floripa, 180 dá 800 metros. Você já, olha a diferença, 800 para 2.400. 3 vezes a menos, 3 vezes a menos. É que a gente... É o mal da tecnologia hoje em dia, né? A gente quer ver o número, a gente quer ver o pace, quer ver o número. Não tô falando que tá errado quem quer fazer, mas tem que olhar pelo outro lado. 5 horas com 2.400 é muito mais treino do que um 180. Mas muito mais. Não há sombra de dúvida. Tá feito, então. Encerramos o ciclo. Encerramos o ciclo. Agora é quase férias. Parabéns pelo ciclo. Agora é Floripa só. Floripa, valeu, Luquinhas. Parabéns pro Luquinhas também. Vamos valorizar o estado, né? Parabéns. Luquinhas foi bem, cara. Me aguentou. Meu assessor, contratado da EB aqui. Acho que mais psicólogo do que atleta anjo. É isso. Bom, galera, resumir um pouquinho aqui o que foi esse final de semana. Tá cada vez mais comum esse bate-papo final aqui na minha mesa de trabalho. Mas eu tô gostando de trazer vocês para um resumo, acho. A gente podia ter ontem até encerrado com o Brás, mas eu acho que faltou um pedaço grande e honesto do sábado, né? Sábado foi um treino difícil, né? Era um treino de 5 horas e meia de repetição de tirar saia, no momento que a gente já tem bastante acúmulo e tal, e tô cansada. E aí, no sábado, eu acabei não conseguindo concluir os 12 tira-saias. Eu fiz 10. E várias coisas ali aconteceram que eu acabei, acho que perdendo pra minha cabeça. Esse que é o resumo. Bom, eu saí bem cansada. Tava num momento de ciclo menstrual onde eu me sinto um pouco mais
derrotada do que o normal, assim. Eu já saí muito cansada, já tava com sono. E isso tudo eu fui sentindo também ao longo do treino. Eu sinto muito frio, sou uma pessoa que sofre com frio. Então a gente optou em sair um pouquinho mais tarde por conta disso. Mesmo assim, o frio das primeiras horas acabaram fazendo com que eu não conseguisse tomar o líquido de carboidrato suficiente. Acho que eu fiquei ali meio tensa, meio desajeitada, e até eu começar a me hidratar já tinha passado bastante tempo. E agora, como estratégia de prova, eu tenho bastante líquido, muito carbo líquido, né, que é o Stratos, que eu carrego comigo. Então eu acabei ficando um pouco sem suplementação. Fui perceber, basicamente, o quanto eu estava atrasada na minha suplementação, porque eu fiquei vidrada nos géis que eu tinha que tomar para não esquecer nada. E aí, a hora que eu fui perceber que eu estava sem suplementação, eu já estava com 3 horas e meia de pedal. E teve uma variação, como o Braz mesmo falou, de temperatura, que a gente saiu de 11 graus e foi para 28 graus. Então, assim, muita coisa ao longo do dia mudou. Esse tanto de coisa que foi mudando foi transformando realmente meu treino numa coisa muito pesada. Teve uma hora que eu tava descendo já, que eu tava, assim... Parecia que eu tava meio bêbada, assim mesmo, assim. Eu tava já perdendo um pouco a consciência, já tava com reflexo muito, muito, muito lento. Aí você percebe que você faz uma cagadinha aqui, outra ali. Eu falei, cara, não vale a pena. E aí eu até falei pro Lu, vou parar de fazer as repetições de tirar a saia e eu vou voltar. Eu acho que eu transformei essa minha desistência do treino. Meu potencímetro parou de funcionar, e aí eu perdi um pouco da referência do que eu já tinha feito, de como é que eu tava. E aí eu fui sentindo que eu tava perdendo muito potência, mas porque eu tava me sentindo mal mesmo. Eu fiquei, esse negócio de ficar sem enxergar dado nenhum, ficar só na percepção, e a minha percepção era a pior percepção que tinha. Eu acabei, acho que, transformando um problema que não era tão grande em um problema gigantesco. Quando eu parei, eu tava totalmente derrotada, completamente. A gente não filmou, porque realmente tava muito triste. Eu sentei numa guia, assim, e eu chorava de soluçar. Acho que tem um pouco de hormônios dessa fase, com realmente a expectativa de ter sido um dia muito bom. Foi um segundo final de semana importante, que ele não foi perfeito, foi bem longe de ser perfeito. Então isso acaba mexendo bastante com a cabeça mesmo, porque a gente cria expectativas e as expectativas não corresponderam do jeito que eu gostaria. Então, tipo, eu acabei nem saindo, eu tinha uma corridinha boba depois, era 5 km, assim, acabei nem fazendo. E pra mim, eu não fiz nada do treino. Na minha cabeça ecoava que eu não tinha conseguido fazer nada, que meu treino tinha sido horrível. Por que eu tô contando isso? Pra entender o quanto a gente se sabota, assim. Cara, se eu tivesse mais positiva mentalmente nesse dia, eu ia entender que eu não fiz as 5 horas e meia, mas eu fiz as 5 horas com mais de 2.200 de ganho de altimetria, ou seja, um treino forte, um treino duro. Eu só teria matado meia hora do treino e eu podia ter terminado ele e, sei lá, ido correr. E eu não fiz isso. Eu perdi pra minha cabeça completamente. Depois, enfim, eu desidratei e tal. Não foi bobagem o que aconteceu. Não tava chorando a nada, mas assim, só um ponto de como eu transformei uma situação pequena numa coisa gigantesca e que me deixou muito triste, muito triste. Tipo, eu não conseguia. Eu fiquei muito, muito negativa depois desse treino. Cheguei a mandar mensagem para algumas amigas que perguntaram como é que tinha sido, que estavam preocupadas, não sei o que. Eu falei, velho, eu não sei por que eu tô me enfiando nisso. Eu não tenho nenhuma capacidade de fazer isso. Eu não consigo pedalar essa quantidade de tempo. E aí eu comecei a reforçar muitas coisas ruins. Então, acho que é mais isso, assim. Também a gente tentar se manter vigilante e entender que os momentos difíceis, eles vão chegar.
e a gente vai ter que lidar com eles e transformar essas sensações ruins ou negativas ou um pouco mais pessimistas em coisas boas. Graças a Deus o momento hormonal já passou, então nas próximas semanas a tendência é eu estar melhor. O ciclo do Ironman a gente constrói com o tempo, com os anos de triatlon, com cada prova que a gente fez, com todos os treinos ao longo de todos os ciclos e de toda a construção que o atleta vem fazendo desde o seu primeiro treino de bike. Então, eu tô um pouco mais positiva e acreditando nisso. Eu vou falar aqui uma frase que o Ronaldo Fonseca, treinador desse Padotto, disse para mim, que me emocionou bastante. Ele disse que para eu aguentar firme, que o meu Ironman já foi desenhado. Então é isso. Eu espero bastante que todos tenhamos um bom dia e até o próximo episódio. Galera, valeu por quem assistiu, por quem acompanhou, por quem tá torcendo, por todas as mensagens que estão me enviando. Eu faço isso daqui com muito amor e a prioridade de toda a minha energia extra nesse momento tá para fazer aqui um bom conteúdo e conteúdo relevante para vocês. Então eu espero que esteja ajudando cada um que tá também nessa jornada. Semana que vem ainda aqui em São Paulo, mas a gente tá cada vez mais perto de chegar lá em Floripa, e aí sim a gente vai colocar essa cerejinha no bolo. Por enquanto a gente só vai mantendo a chama acesa até o grande dia. Curte aqui então, quem gostou do episódio, não esquece de se inscrever no canal para receber todas as notificações quando subir um vídeo novo. Deixa aqui também seu comentário, segue a gente lá no Instagram, Fepilege e Lucas Nicioli, e a Triways também tem um perfil lá no Instagram, então não deixa de acompanhar a gente, lá a gente fala mais do dia a dia. E é isso, a gente tá preparando um negócio muito legal para vocês, pra gente ficar cada vez mais próximo e aproximar também nossos parceiros de vocês, trazendo benefícios e aproximando cada vez mais essa parte de produtos e conteúdos específicos para vocês. Então fiquem de olho que daqui a pouco vem novidade boa por aí. Valeu, galera! Até o próximo!